problema está acontecendo agora. O que importa é a minha barriga roncando, não é o transcendente. O transcendente é o de menos. O transcendente eu não posso ver. Está no texto. De que me vale toda a espiritualidade prometida a mim se eu estou com fome? Esaú é o tipo do homem que se entra no deserto como Jesus entrou, faz a mandinga para transformar pedra em pão fácil. Esaú representa muitos cristãos do século 21, em que troca o dia do Senhor, o culto, pela busca de mamão fácil. E por favor, esse tipo de conselho é difícil dar. Estava vendo uma entrevista de um pastor conhecido, amigo, em que alguém lhe perguntou, ele trabalha sobre espiritualidade, e disse: pastor, como eu posso adquirir mais espiritualidade no meu dia a dia? Ele disse: isso é foro íntimo, eu não tenho como te ajudar nisso. Você tem que buscar isso com Deus. Como a pessoa chega para mim e diz: pastor, eu tenho que abrir mão do culto, eu tenho que abrir mão das coisas do Senhor por causa do meu trabalho. O que o Senhor me diz? A Bíblia já vem dizendo isso desde que ela foi escrita. Primeiro o reino de Deus, depois as outras coisas. Pastor, e se eu não... Esse emprego que me apareceu, essa porta que me abriu, ela é imoral, eu sei disso. Mas se eu não pegar esse trabalho, pastor, eu vou ficar sem trabalho. Como é que eu pago as minhas contas? Meu irmão, isso é um problema de fé entre você e Deus, não tem a ver comigo. Porque Deus também pede isso de mim. E já pediu. Quando, na minha conversão, eu vendia doses de cachaça, no fim do dia, na Jean Pneus, e todos os mecânicos da região que fechavam as oficinas e iam lá na Jean Pneus, que eles usavam o nosso serviço para lavar motor, lavar os carros que iam fazer mecânica, e eles saíam dali trocando as pernas. E um dos maiores lucros que o barzinho da Jean Pneus dava era com a cachaça chamada Chave de Ouro, que meu pai, quando fazia a viagem para Fortaleza, trazia caixas e caixas de uma cachaça que parecia uísque. E as doses que a gente vendia, eu vendia, pagava 3 garrafas daquela. E aí eu entrei em crise e disse para meu pai: pai, eu não posso trabalhar com isso. Porque a minha igreja trabalha para recuperar viciados e eu estou fazendo viciados. E meu pai disse: meu filho, uma coisa é o seu trabalho, outra coisa é a sua fé. Esaú que o diga, né? E sem saber disso, e sem ter esse conhecimento teológico que eu tenho hoje, eu renunciei à vida de Esaú. E a história hoje mostra que o mais abençoado sou eu do que eles. Mas não foi tão simples assim como vocês pensam. Foi a duras penas. Cada um tem que dar conta diante de Deus da sua fé, da sua espiritualidade. E o que esse texto de Esaú, essa história nos ensina, é que há aqui o princípio das primícias. Primogênito, primeiras coisas, é de Deus. Toda a Escritura, todas as primeiras coisas é de Deus, não é seu. Em Êxodo 23, 19, ele diz: tragam ao santuário do Senhor, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. E esse princípio espiritual, que isso não tem a ver com a lei, perdura até hoje. Para os espirituais. Aí você recebe o seu pagamento, e aí você tem lá o seu valor X.
E aí você tem a sua planilha de gastos, ou não tem, está tudo na cabeça, ou está no computador, está na sua caderneta. E você faz a conta e você diz assim, esse mês vai ser apertado. E alguns aqui provavelmente sobra mês e falta salário, e para alguns sobra salário e acaba o mês. Aí você olha e diz, e ainda tem o dízimo. Alguns aqui, o dízimo é depois que resolveu tudo da vida. E aí então dá o dízimo. Sendo muito educado com você, aí dá esmola. Porque esmola é isso. Quando alguém aborda você na rua e pede uma esmola, você bate no bolso, sacode uma moeda, você puxa e dá. Tem até quem tenha dito que essa nota nova de R$200 é perigosa ter no bolso, porque ela se parece com a de 2. E aí na hora de dar esmola, você pode dar a de 200 em vez da de 2. Na esmola é a de 2, não é de 200. Porque esmola é do que sobra. E alguns não são dizimistas fiéis porque não são espirituais para serem, são carnais. E aí dão esmola. Pastor, então o que eu faço se não sobra? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A vida de fé com Deus não se aprende nas aulas de matemática e de economia financeira na faculdade, meu filho. Sempre com Deus a vida foi mistério. Sempre, e sempre será. Nunca foi e nunca será uma explicação racional entre entrada e saída, tudo direitinho, bonitinho. Com Deus sempre foi milagre atrás de milagre. Israel sempre foi a menor nação, sempre teve o pior povo, e foi a esse que Deus usou para conquistar as nações. Porque o milagre é dele. Esse é o princípio de Esaú. E o homem é insaciável no seu ego. Tanto é que o que a gente busca primeiro são os desejos. A gente cria um projeto, um sonho e pede para Deus abençoar. Outra coisa que, além do princípio das primícias, é que o texto que nós lemos relacionado a Esaú, texto de Jesus, é que o mandamento de Jesus é sobre o tempo e valor ético, não sobre o material. Quando Jesus diz buscar em primeiro o reino de Deus, ele está dizendo busca primeiro aquilo que é espiritual e não temporal. Não posso deixar Deus por último e vender a moral em troca de bens. Aí vale uma perguntinha, o que você faz primeiro quando raia o dia? O que toma os teus pensamentos nos primeiros minutos em que os seus olhos estão abertos e a sua mente está desperta? O cristão, eu cristão, você cristão, não somos chamados a fazer tudo o que nos agrada em favor de lucro. Não somos chamados para isso. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem cristão que pensa que, porque Deus abriu aquela porta de emprego, mesmo que o trabalho em si seja imoral, ele diz, é Deus me abençoando, porque Deus abençoa onde Ele quer. E pode ser, de fato, para você essa porta de emprego, a mesma pegadinha e tentação que Jesus foi levado a viver no deserto. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele sabia que era. Será que Jesus pensava como eu e você, dizendo, o Pai me trouxe até aqui, o Espírito me trouxe até aqui, para eu praticar o poder de Deus? Então vou praticar, vou transformar pedra em pão. Mas quem que mandou ele praticar? O diabo. E nós não fazemos nada que o diabo nos manda, não fazemos nada, não aceitamos nenhum convite que venha dos infernos.
Mas pastor, a porta de emprego se abriu. Eu orei na quinta-feira com o senhor, orei no culto, nós oramos e a porta se abriu. Disse, meu irmão, mas essa porta que se abriu é aquela que o provérbio diz, há caminhos que parecem direitos, mas no fim são de morte. Você não leu Provérbios não, filho? Você está agindo conforme o pensamento cartesiano. Se eu orei e no dia seguinte um emprego apareceu, então é fruto daquela oração. Mas esse emprego é imoral. Mas eu orei por um emprego e ele veio no dia seguinte da oração. Não se faz essa conta, meu filho. A conta se faz por princípios bíblicos. Porque imagina Esaú voltando para casa dizendo assim, tomara que eu encontre uma comidinha, porque eu estou com fome, andei tanto, a barriga está roncando, e a gente sabe que quando a barriga ronca, o negócio fica sério. E eu estou aqui desesperado, e aí eu chego, meu irmão está com um prato pronto de comida. E aí o meu irmão, que é espertão, Jacó, usurpador, malandro, ele diz, só te dou a comida se você vender o direito de primogenitura. O direito de primogenitura é espiritual, é bênção de Deus. E aí Esaú diz assim, irmão, o que me vale esse direito se a barriga está roncando? Vai que é a resposta de Deus. O que Esaú nos ensina? Primeiro, o que pesa mais na sua vida? Deus ou você mesmo? A primogenitura é a bênção espiritual de dar para Deus a primeira coisa. Não vigora hoje essa coisa de que o filho mais velho é o único que vai receber a bênção para cuidar dos outros. Não vigora mais isso. Mas o princípio espiritual que se vigora é que todas as primeiras coisas da sua vida têm de ser entregue a Deus. Todas as primeiras coisas. Já falei aqui a discussão do dízimo, que é problemática. Pastor, dízimo faz parte da lei. Se você ler a Bíblia direitinho, você vai ver que Abraão deu o dízimo, e quando ele deu o dízimo ainda não existia lei. Então vamos mudar de conversa? Porque quem faz essa pergunta e quem tem esse questionamento é avarento. O princípio da avareza está reinando no coração. Aí ele quer achar uma brecha para ele não dizimar. E a questão não é se eu tenho que dar o dízimo. A questão é como eu vou dar o dízimo. E aí vem as perguntas, do líquido ou do bruto? Quem é funcionário público, a Receita Federal come na frente. Quando chega o teu pagamento, ou quem é funcionário de uma empresa, não só público, quando você recebe lá o borderô, lerite, sei lá o nome que tem hoje em dia, muda tanto, e aí você vem descontado. Aí quando você vê, o leão devorou. Aí você vai dar o dízimo do quê? Do que você pegou na mão. Não. Se o governo leva o primeiro, seu Deus tem que levar também. Você dá do bruto. Se pastor, e aí? Mistério, meu irmão. Entra no rolo com Deus e se agarra com o Senhor e você resolve isso com Ele, não é comigo não. Essa coisa de Esaú me pegou esses dias e eu fiz uma reunião em casa com a turma lá e disse, o primeiro na nossa vida é o espiritual, sempre. O que vem na frente é a devoção no Espírito, é a vida com Deus. Sempre. A gente não pode entrar naquilo que Jesus disse, cochear entre dois senhores. Você não pode servir a Deus e a mamão ao mesmo tempo. Ou você agrada um e entristece o outro, ou vice-versa. Não dá. Pastor, olha, eu não consegui vir no culto porque eu tive que trabalhar. Resolve isso com Deus, meu irmão. Isso não é um problema meu. É um problema seu, pessoal. Eu também lido com isso. Eu também tenho as mesmas dificuldades que vocês. Eu também sou confrontado com as mesmas tentações que vocês. Iguaizinhas. E eu tenho que decidir. Quando certa feita eu estava comprando, tendo que tomar algumas atitudes, se compra, se vende alguma coisa, eu perguntei para um presbítero que é empresário, ele disse, pastor, por favor, me tira desse aconselhamento, porque eu lido com isso todo dia e eu também não sei o que fazer. O senhor vai buscar o Senhor e Deus que fala com o Senhor. Eu disse, tá bom, Jesus. Obrigado pela cajadada. Porque às vezes as ovelhas pensam que o pastor tem o oráculo de Deus, assim, que...
Não, irmãos, eu também tenho que dobrar o joelho e dizer, Senhor, é difícil, está duro. Eu estou vendo que esse mês, e aí? Pastor Jeremias Pereira, da Oitava de Belo Horizonte, disse que uma vez ele fez um voto com Deus em oração e disse que naquele mês ele ia dar o salário dele todo para missões. Todo. No dia seguinte ele falou, Jesus, o que eu fiz? Que voto é esse, Jesus? Isso deve ser do capeta. Aí a mulher dele disse, não, claro que não, porque o diabo não ia pedir o dinheiro para missões. Seria do capeta se você dissesse, eu vou pegar o meu salário todo e vou comprar uma casa na praia. É do capeta. Casa na praia é do diabo? Não necessariamente. Mas aí todo final de semana de sol você não vai mais na igreja, você vai para a praia. Mas de mandar dinheiro para missões só pode ser de Deus. E ele pegou o dinheiro todo e mandou para missões. Aquele mês ele falou, vamos ver o que Jesus faz. E mandou para missões. E aí ele conta as histórias dele. Você já viu o filme Carruagens de Fogo, clássico da década de 80? Vejam esse filme. Esse filme é a história verídica de Eric Liddell. Nós vimos agora no final do ano, passou de novo na TV, e eu nunca tinha visto ele todo e eu vi. É um filme lindo, que tem uma história bonita, verídica. Eric Liddell é um atleta, corredor de 400 metros. Ele é presbiteriano escocês, filho de pastor. E ele corre pela Universidade de Edimburgo enquanto faz o seu bacharelado. Nas temporadas de corrida, o Comitê Olímpico, ele é imbatível. E ele tem um jeito de correr que no final da corrida ele levanta, abre a boca, acho que para encher de ar, e ele corre assim de um jeito diferente de todos os outros, e ninguém bate Eric Liddell. É uma tocha, é uma flecha. E o Comitê Olímpico quer ele numa prova importantíssima, onde todos gostam de vê-lo correndo. Só que a prova é no domingo. E o comitê se reúne e o pressiona a correr, e ele disse, não. No domingo, no dia do Senhor, eu não corro. E começa a pressão. E você vê o comitê constrangido. E ele muito sério, muito certo de si, ele diz, por que vocês tentam coagir a minha fé? Ela é imbatível e inabalável. Não corro. Se você observar, você vai perceber que Eric Liddell consegue manter a fé porque ele não é idólatra. Se Eric Liddell faz do atletismo seu Deus, ele corre. Se Eric Liddell faz daquele aplauso a vitamina da sua vida, ele abre mão da sua fé. Fácil. E o nosso problema sempre são os ídolos que nós carregamos. E aí um amigo chega no comitê e ele enfrenta o comitê e o amigo diz assim, eu abro mão da minha vaga na corrida de quinta-feira para você correr. Nós queremos ver você correr, Eric Liddell. E aí então aquele amigo vai para o domingo e ele vai para a prova de quinta-feira, que é a maior prova dos 400 metros. E Eric Liddell ganha. E essa postura de Eric Liddell honra a Deus. Eric Liddell, presbiteriano, louvado seja Deus. Honra o Senhor. E diz a história que se você botar na internet, você vai ver que após a participação olímpica, obtendo o seu bacharelado em Edimburgo, Liddell regressa ao norte da China, servindo como missionário na cidade de Tianjin e Xiangshan, entre 1925 e 1943. Nessa estadia na China, ele é ordenado a pastor em 1932. Casa-se com Florence Mackenzie. Tem 3 filhas. E a China era um território perigoso, e ainda é, devido à invasão japonesa e aos conflitos subsequentes à Segunda Guerra Mundial. E nesse contexto, Liddell providencia que as filhas saiam de lá e vão para o Canadá. E ele permanece sozinho no território chinês, como missionário, até ser internado num campo de concentração das forças japonesas.
Em 1945, ele vem a falecer de tumor cerebral e febre tifoide. Como é que você acha que deve estar Eric Liddell no céu e na glória? Deixou o seu legado de testemunho de que primeiro as coisas espirituais, depois as materiais. Eu não estou falando de sagrado e profano, porque material também é bênção de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que primeiro as coisas espirituais. Segundo, o que Esaú nos ensina? A tomarmos cuidado com o desespero. Aí me lembrei da história de Saul, em 1 Reis 13, em 1 Samuel 13. Vai para a guerra. Saul já é aquele cara problemático. É o rei que, ensimesmado, ciumento, cheio de treta. Samuel, o profeta, corta um dobrado com esse homem, um homem difícil, bipolar. E aí Samuel combina com Saul, dizendo assim: você prepara os seus soldados, e eu vou chegar e nós vamos oferecer um sacrifício a Deus. Nós vamos primeiro fazer o espiritual, depois você guerreia. E aí o profeta Samuel demora, não chega, e parece que Deus faz essas coisas para provar a nossa fé. Parece que Deus chega só nos 45 do segundo tempo para ver como é que você está agarrado com a fé. E Saul fica ali andando para um lado e para o outro, e os soldados, o texto diz em 1 Samuel 13, os soldados começam a desanimar, a turma diz: e aí, cadê o profeta? E Saul diz: calma, vamos aguardar o profeta. E ele vai se sentindo, e o texto diz que, pressionado pelas circunstâncias, Saul vai e põe a mão no altar e oferece o sacrifício que ele não podia oferecer, era o profeta que tinha que fazer. E assim que ele termina, Samuel aparece. O que você fez, Saul? E Saul diz assim: olha, eu, pressionado pelas circunstâncias, vendo os soldados aí querendo ir embora, desanimado, eu pus a mão no negócio. Sabe que isso nos ensina que o desespero leva a gente a fazer isso. Esaú está nos dizendo isso. Saul está nos ensinando isso. E olha o que diz Hebreus, capítulo 12. Livro de Hebreus, no Novo Testamento. Que é o livro onde fala da fé, que é o livro onde fala, no capítulo 11, da galeria da fé, os homens honrados, as mulheres honradas sobre a fé. Esaú está lá também. Olha que coisa interessante. Suportem, verso 7, Hebreus 12, verso 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Pulando para o verso 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Óbvio. Mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Você está dizendo aqui, seu vacilão. Enfraquece, seu vacilão. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Porque esse texto é muito interessante, porque está falando de provação, de dificuldade, de disciplina, e quando essas coisas vêm sobre a vida da gente, a gente cria confusão com todo mundo. Por isso que ele diz: esforce-se para viver em paz com todos. Porque quando a dificuldade vem, a gente arruma treta com a mulher, com o marido, com o filho, com o parente, com o primo, com o pai, com a mãe, e a gente fica insuportável. Não é assim? Quando você está sob pressão, você é um anjo ou você é um demônio? Pensa comigo, quando você está sob pressão.
Aí você está lá sofrendo aquela pressão de conta para pagar, dinheiro que não deu, gente, e você tem, e aí a sua mulher vem. Você olha para ela com aquela cara de santo compungido, assim. Varoa do Senhor. Você não faz isso. Não me enche a paciência. Não é assim? Ou então, com os outros. Por isso que o texto está dizendo aqui. Ele fala de disciplina, ele fala ele fala que nenhuma disciplina a gente recebe com alegria. Hey, que bênção. Não. Ele diz que é difícil. Mas ela é bênção na nossa vida. E aí ele vai dizer, esforce-se para viver em paz, para com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém vê a Deus. E aí vem o texto. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Olha o que Hebreus vai lembrar. Que Deus não se agradou de Esaú porque ele não buscou primeiro as coisas espirituais. Ele se vendeu. Quero levantar a mão agora não. Tem alguém aqui que se vende? Uma pressãozinha já desgruda, desconecta do espiritual. Fácil, sim. Terceira coisa, e última. O espiritual vem em primeiro lugar. O espiritual é o que agrada a Deus. E o espiritual não são ritos, mas são mandamentos do próprio Deus. O pão é importante para o corpo. E nessa alegoria de que a comida é importante para o corpo, Jesus disse o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que Jesus está falando? Primeiro é o espiritual, filho. Primeiro é eu. Depois, de fato, são as outras coisas. E você quer mais? A promessa de Jesus no texto é: busca primeiro o espiritual e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, isso é fé. Eu não posso viver isso por você, porque eu já vivo isso. Primeiro é Deus, é agarrado com Deus. Primeiro é as coisas do Senhor. E o que é espiritual, pastor? Eu me lembrei de dois textos em Coríntios. 1 Coríntios 2,14, Paulo diz assim: quem não tem o Espírito com E maiúsculo, não aceita as coisas que vêm do Espírito com E maiúsculo, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-los, porque elas são discernidas espiritualmente. Espiritual se discerne com o espiritual, irmão. Sabe por que você não entende muitas coisas de Deus? Porque você não tem o Espírito Santo. É por isso. Pastor, por que quando vem a provação, vem a dificuldade, eu não consigo entender, Porque as coisas se discernem espiritualmente. Eu já contei aqui, tem visitante aqui, eu vou contar de novo, tem gente que está me ouvindo pela primeira vez, segunda, terceira, eu já contei isso há muitos anos atrás. Dr. Russell Shedd, que já faleceu, recebeu uma oferta boa. E quando ele viu aquele dinheiro na conta, ele perguntou para a Patrícia, sua esposa: mulher, alguém ficou de nos depositar alguma oferta? Não. E ele disse: estranho, né? O que esse dinheiro está fazendo na minha conta? Esperar, vou orar diante de Deus, vou esperar ver o que Deus quer fazer com esse dinheiro. Porque ele não me avisou ainda sobre isto, então se ele não me avisou sobre isto, eu não posso mexê-lo, porque ele ainda não é meu. Ó a cabeça do homem. Se fosse eu, se é sinal de Deus, vai lá comprar logo um relógio novo. Ah, aquele sapato, aquela roupa, aquela viagem. É assim que a gente pensa, não é? E o Dr. Shedd esperou. Foi dar aula na Faculdade Batista em São Paulo, em Perdizes. Quando chegou lá, chegou mais cedo para preparar a lousa. Tinha um aluno que chegou mais cedo do trabalho e estava chorando, orando no canto. O Dr. Shedd percebeu que ali tinha um mistério entre ele e Deus. E aí o Dr. Shedd disse, quando acabou a oração, disse: meu filho, o que está acontecendo? Ele disse: olha, eu perdi um filho com uma doença X, e agora o meu segundo filho está com a mesma doença, só que agora a medicina tem exames e tem tratamento para isso, só não temos o dinheiro. Aí o Dr. Shedd lembrou da oferta.
E diz: tem sim, meu filho. Deus já depositou na minha conta para entregar para você. O homem espiritual pensa assim. O homem carnal sai para gastar. Por isso que Paulo diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. E no capítulo 3 ele diz que isso é loucura para os que perecem. Os perdidos acham isso a coisa mais louca do mundo. O conselho da igreja, sexta-feira, reunido, por uma sugestão do presbítero Yuri, e acatado por todos, decidiu investir, a partir do mês que vem, R$500 para missões. Você diz: pô, R$500 é pouco. É mesmo. Mas nas contas dessa igreja, a gente fecha 0 a 0. E às vezes a gente fecha no vermelho. E nós decidimos mais um gasto. Missões. Mas colocamos sobre a mesa qual missões? Alguns critérios são constitucionais. Que seja presbiteriano. Segundo, que Deus nos mostre qual o missionário que de fato esses R$500 vai ser o alívio na vida dele. Vamos aguardar Deus nos mostrar. Nós não temos ainda nem o dinheiro e nós não temos ainda nem para onde vai. Mas nós temos a decisão de que vai para missões. E que isto seja o maior orçamento desta igreja. Assim como Deus está fazendo em Pinheiros. O maior orçamento é para missões. E assim nós vamos viver em nome de Jesus. Irmãos, isso é fé. E nós saímos dali dizendo: Senhor, nós agora vamos ver o céu tremer. Agora vai ser bênção. E o que é carnal, pastor? Já estou terminando. Paulo diz em Coríntios 3, irmãos, eu não pude conversar com vocês como espiritual, porque vocês são carnais. Vocês são como criança. Vocês são como criança. Se eu puder fazer uma analogia, o que Paulo está dizendo? Essa notícia que eu dei agora, alguém pode ter pensado: poxa, eu estou precisando tanto e eles vão mandar um dinheiro para eles, para uma pessoa que eles nem sabem quem são e eu estou aqui precisando. Então torne-se um missionário que a gente dá para você. Pronto. Larga tudo. A partir de hoje, pastor, estou renunciando tudo, estou sendo um missionário dessa igreja aqui. Os R$500 é seu. Paulo vai dizer que quem pensa assim é carnal. E Paulo está dizendo: eu não pude conversar com vocês como espirituais, porque vocês não entendem. Vocês não entendem. Ele está dizendo, 1 Coríntios 3, eu dei alimento, eu dei leitinho a vocês e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de receber. E aí, se você for para Gálatas 5, você vai entender o que é espiritual e o que é carnal. Gálatas 5, o fruto do espírito e o fruto da carne. Irmãos, o que Esaú tem a ver conosco? O que eu disse. A conclusão disso é que, quando não agimos pelo Espírito Santo de Deus, e não buscamos primeiro as coisas espirituais, nós desprezamos a Deus. Foi o que Esaú fez. A primogenitura era a bênção espiritual, que Esaú diz assim: não quero. Não tenho tempo. Eu estou com fome. Eu quero o ventre. Que o apóstolo Paulo vai dizer que há pessoas que buscam o Deus que está no ventre. E são pagãos. Para terminar, olha a bênção de Deus para Esaú, por causa da atitude dele de negar o espiritual, desprezar o espiritual. Malaquias, capítulo 1, verso de 1 a 3. Esaú foi lembrado em Hebreus como ponto negativo. Esaú foi lembrado como maldição em Malaquias. Diz assim o Senhor: eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Já lembrou o cara de novo. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada. Presta atenção.
transformei as montanhas de Esaú em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais no deserto. Lobos devoradores acabaram com toda a riqueza de Esaú. O texto de Malaquias está dizendo: amei Jacó e desprezei Esaú. Por quê? Porque Esaú desprezou Deus. Esaú foi atrás do que alimenta o estômago. Esaú não tinha preocupação com o espiritual. Esaú era daquele: farinha pouca, meu pirão primeiro. E esse caminho, meus irmãos, é um caminho de morte. Quero terminar dizendo: o que você faz primeiro quando acorda e a quem você entrega o seu coração nas primeiras horas do dia? E sob pressão, você opta pelo quê? Pelo espiritual ou pelo material? Que Deus te ajude, mas também que Deus te abençoe. Que Ele faça prosperar os teus caminhos e que tu seja bênção. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos cantar essa canção?